Como entender facilmente a crítica da razão pura de Kant usando o método da reflexão transcendental? A filosofia de Kant representa uma autorreflexão profunda, uma tentativa de realizar uma análise das capacidades cognitivas humanas por meio da própria razão. Ou seja, aquilo que está sendo investigado também serve como instrumento de investigação. Para o leitor não preparado, os textos de Kant são um conjunto de terminologia complexa, construções de pensamento intricadas e problemáticas nem sempre claras. Vamos tentar entender. No início de sua primeira crítica, Kant faz 4 perguntas fundamentais. O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? O que é o homem? A tentativa de responder à primeira pergunta, o que posso saber, está presente na crítica da razão pura. Kant parte da hipótese de que o papel determinante no conhecimento não é da realidade externa, que se imprime em nossa sensibilidade, mas que o próprio sujeito determina a realidade. Com base nessa hipótese, para responder à pergunta proposta, é necessário analisar as capacidades do aparato cognitivo humano a fim de entender se ele tem limites e onde começa e termina nossa capacidade de conhecer, ou seja, onde está essa fronteira. O que é essa reflexão transcendental? Reflexão é um modo de pensamento em que distinguimos, em nossa experiência, a condição e o condicionado. Para fazer essa distinção, precisamos, por meio da introspecção interna, diferenciar as fontes de nossas representações. Isso significa entender o que em nossa representação tem origem empírica, ou seja, na experiência, e o que tem uma origem fora da experiência. Essa reflexão é chamada transcendental porque nos voltamos para as condições mais extremas da nossa experiência. É preciso diferenciar o transcendental do transcendente. Como fazer isso facilmente? O transcendental diz respeito ao limite, ou seja, às condições de possibilidade da experiência e do conhecimento. O transcendente está relacionado à fronteira do acessível, ao incognoscível. Podemos perceber que, já no início da crítica da razão pura, Kant realiza uma certa separação. Existe o sujeito e existe o objeto. Isso serve como pressuposto. Por quê? Em primeiro lugar, com base em certa autoevidência, na experiência sempre há um conhecedor e algo a ser conhecido. Mas, se utilizarmos o método da reflexão transcendental descrito anteriormente, descobriremos que nossa experiência pode ser analisada e mentalmente dividida em condição e condicionado. Nesse caso, a condição do conhecimento são as capacidades do sujeito e o material é o condicionado. É isso que constitui a revolução copernicana na filosofia. Aqui, há um claro foco na primazia do sujeito sobre o objeto. Mas, por favor, note que o condicionado, do ponto de vista do nosso conhecimento em Kant, é aquilo que existe fora de nossas capacidades cognitivas, ou seja, é algo ou um material que nossas capacidades moldam. Esse material deve ser fornecido por algo, mas é impossível dizer o que é esse algo, como ele fornece esse material e em que quantidade. Para isso, seria necessário ficar nos próprios ombros e olhar além de nossas capacidades. Isso é o famoso coisa em si kantiano. Em outras palavras, existe algo com status real fora de nossas capacidades, e há nossas capacidades que, de alguma forma, interagem com isso. Kant não nega que nosso conhecimento tem como origem algo real, mas isso não significa que, se nosso conhecimento começa com a experiência, ele provém da experiência. De onde ele provém, é isso que Kant tenta entender. A primeira capacidade cognitiva fundamental para Kant é a sensibilidade. Essa capacidade é passiva. Ela apenas recebe e molda o material. O material que chega aos nossos órgãos sensoriais é a sensação. O conjunto de sensações é a intuição. Assim, de acordo com Kant, estamos sempre na intuição e sempre passivos em nossa sensibilidade. Aplicando o método da reflexão transcendental, podemos abstrair das sensações e concluir que algo permanecerá. O que é isso? É a intuição sensível ou a contemplação do espaço e do tempo. Ou seja, obtivemos algumas condições para qualquer sensibilidade.
Kant as chama de condições transcendentais ou formas da sensibilidade. Vamos prestar atenção em como Kant encontra essas condições. Lembremos do nosso método. Se há uma condição, há também um condicionado. A condição está sempre no sujeito, e é difícil contestar isso. Realmente, refletindo, devemos concordar que não há experiência que não ocorra sem as formas de espaço e tempo. Isso é algo sem o qual nenhuma experiência é possível. A segunda capacidade cognitiva fundamental para Kant é o entendimento. O entendimento é uma capacidade ativa. Ele realiza operações específicas com o material sensível. O entendimento unifica o material sensível diversificado, formando conceitos. Conceitos são as representações mais gerais. Para entender como nosso entendimento adquire conceitos, é necessário examinar a capacidade que medeia entre o entendimento e a sensibilidade, a imaginação. A imaginação é responsável pela relação entre as duas capacidades fundamentais, sensibilidade e entendimento, e pela sua correspondência. Já podemos notar aqui que todas as capacidades que atuam como intermediárias entre as capacidades fundamentais têm, em sua aplicação, diferentes status dependendo do ponto de partida. Esse também é um resultado da reflexão transcendental. Diferenciando as fontes de nossas representações, podemos descobrir que a imaginação tem diferentes aplicações. Por exemplo, se partimos da sensibilidade e tentamos recriar uma imagem sensível, isso é chamado de capacidade reprodutiva da imaginação. Nesse caso, a imaginação é responsável pela memória. Ao receber representações sensíveis, podemos reconstruí-las na memória. Mas, ao receber várias representações sensíveis diversificadas, nossa imaginação abstrai de seu material sensível as representações semelhantes. Generalizando-as, obtemos um conceito. Por exemplo, nosso conceito de cão é uma representação abstraída de muitos cães. Ao aplicar esse conceito à realidade, associamos nosso conceito à experiência. Nesse caso, a imaginação desempenha um papel produtivo. Podemos usar essas representações para definir os dados das intuições sensíveis. Ao ver algo semelhante ao nosso conceito de cão, podemos concluir que é um cão. A aplicação de nossos conceitos às representações sensíveis é chamada por Kant de esquema. Assim, temos capacidades produtivas e reprodutivas da imaginação dependendo da fonte de nossa representação. Aquilo que chamamos de memória é uma capacidade reprodutiva. Já o esquema é o aspecto produtivo da imaginação. Assim, examinamos como o entendimento adquire conceitos a partir da sensibilidade e como ele pode aplicá-los à sensibilidade. Voltemos ao entendimento. Então, da sensibilidade, adquirimos um conceito, abstraindo algumas propriedades acidentais. Esse conceito tem origem na experiência. Mas, como lembramos de acordo com nosso método, se há algo da experiência, ele deve ter uma condição extra-experiencial. Kant separa a condição para que o conceito seja possível do material do conceito, formado com base na sensibilidade através da imaginação. As condições para isso são as categorias. As categorias são conceitos puros, condições intelectuais para nossa capacidade de entender algo. São algumas estruturas intelectuais que têm o status mais simples, mas sem as quais nosso conhecimento seria impossível. Sem elas, nossa experiência seria uma confusão de representações sensíveis. Kant identifica 4 grupos de categorias: quantidade, qualidade, relação e modalidade. Cada grupo contém 3 categorias, totalizando 12 categorias do entendimento. Por exemplo, ao ver um cão, podemos dizer que ele tem qualidades, como cor, forma e tamanho. Do ponto de vista da quantidade, o cão é único ou não. A relação ajuda a entender quais qualidades são essenciais para o animal, quais são acidentais e determinar sua relação com outras coisas. Finalmente, a modalidade estabelece o status do cão como um objeto realmente existente ou um cão em nossa representação. Assim, examinamos 3 capacidades de nossa consciência, 2 fundamentais, sensibilidade e entendimento, e uma capacidade correspondente,
a imaginação. Vimos que, aplicando a reflexão transcendental, é possível compreender facilmente a metodologia de Kant e entender a crítica da razão pura. Mas a crítica da razão pura não termina aqui. Quer saber o que é a unidade transcendental da apercepção? O que são fenômeno e númeno? E por que nossa razão se complica em antinomias? Curta e inscreva-se no canal. No próximo vídeo falaremos sobre isso.